pensou, não escutei direito. Quem tem uma grande expectativa para essa noite, diga amém. Ainda assim está baixo, porque acho que o ouvido está desanimado. Estou enganado, né? Estou enganado? Não tem ninguém desanimado aqui não, né? Acho que está vindo meio baixo o som no meu ouvido, a impressão que está todo mundo meio murcho. É só o meu ouvido, mas até o final desse culto sei que Deus vai fazer grandes coisas. Eu não preciso do meu ouvido, eu preciso da minha fé e da minha convicção que Deus vai usar a minha vida nessa noite. Amém? Inclina tua cabeça por um instante. Senhor Deus, Pai querido, nós declaramos aqui nesta noite que nós conseguimos ouvir o Senhor nos chamando para algo maior. E nós nos posicionamos para buscar intimidade, Deus. Não podemos mais viver uma vida dividida entre as nossas vontades e as tuas vontades, ó Deus. Então que nesta noite a tua palavra venha marcar os nossos corações. Que a tua palavra venha ter o poder, Deus, de se aprofundar, enraizar a tua vontade em nossas vidas, Deus. Para que possamos cada dia mais ter intimidade com a tua palavra, com a tua presença, com a tua vontade. Fale conosco neste arena tão abençoado. Derrama um novo óleo sobre as nossas vidas. Derrama novos olhos, novos ouvidos, novo coração, para que possamos absorver tudo que o Senhor aguarda para nós neste ano de 2014. Para que possamos completar este ano com a porção dobrada em todas as áreas de nossas vidas. Mas sabemos que na porção dobrada haverá pressão dobrada. E nós estamos dispostos a pagar esse preço. Então fale conosco nessa noite, que a tua palavra venha ter o poder de transformar o coração que está, de cada coração que bate dentro deste lugar. Nós possamos sair daqui hoje avivados, curados, transformados, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém! Amém! Glória. De novo. Amém! Glória a Deus. Eu vou deixar vocês roucos, porque eu quero ouvir muita voz de vocês. Meus queridos, antes de começar, compartilhar outra experiência maravilhosa que eu tive naquele domingo. No começo da minha conversão, logo que eu me converti, não foi nessa área da nossa terra, mas foi um período muito curto onde eu estava, até Deus me trazer para cá e mostrar o que Ele tinha para a minha vida, ainda que eu nem imaginasse. Eu era muito influenciado pela família da Luana, da minha esposa, Luana, Logo que eu me converti, eu não conhecia muito de louvor, tentei baixar algumas coisas do Fernandinho na internet, tudo. Eu escutava muito o irmão Lázaro, porque era o CD que o Moura, o meu sogro, me deu. Eu estava tão apaixonado pela palavra, pelo louvor, que eu ficava escutando aquilo, e escutava, e cantava, e aprendia, e louvores tão simples, mas que tocavam no profundo da minha alma. E um dia, eu não lembro como foi a ocasião, como aquela música foi parar no celular onde eu estava escutando. Eu lembro até hoje, o quarto da Luana era o quarto dos fundos da antiga casa onde a mãe dela morava, não era casado com ela ainda. E eu coloquei um louvor no meu ouvido naquele dia, desde a primeira vez que eu ouvi aquele louvor, que o lá me transcendeu por dentro, me incendiou, e eu falei, Deus, é isso que eu quero para a minha vida. E foi o louvor do PG, que é o meu universo. E aquele louvor, meu universo, foi entrando em mim, ele fala, que sejas meu universo. E eu falei, Deus, é isso que eu preciso. Que o Senhor seja o meu universo, que o Senhor seja tudo em mim. Eu não posso mais ter espaço para mim. Porque enquanto eu tinha espaço para mim, eu errava. Eu me afundava nas drogas. Eu era uma pessoa infeliz. Uma pessoa que vivia deixando a minha namorada, que hoje é minha esposa, insatisfeita com algumas coisas. Eu não posso mais ter tempo para mim. Eu não posso mais ter as minhas vontades. Eu não posso mais ter os meus sonhos. Que o Senhor seja meu universo. E naquele dia eu me apropriei desse louvor como um grande objetivo na minha vida. E o único objetivo que até hoje eu não completei em cima daquele louvor foi que eu falei, pelo menos esse louvor eu vou cantar e vou tocar no violão. Mas isso até hoje eu não me predispus a fazer. Mas eu sei que ainda vou ter oportunidade. Mas o mais impressionante da confirmação de Deus, que Ele começou uma obra em minha vida e está se completando a cada dia, que domingo aqui, eu, a Luana, o pastor, ministrando sobre as nossas vidas, e foi muito de Deus. O Danilo estava aqui, e qual louvor ele começa a tocar só no instrumental, no violão? Meu universo.
Deus estava confirmando, Bruno, que você pediu e você se posicionou. Eu estou fazendo na tua vida. Eu sempre serei o seu universo. Eu sempre serei aquele que vai tomar o teu tempo, os teus sonhos, as tuas vontades. E naquele dia eu tive certeza que Deus me qualificou para fazer coisas grandes. Porque eu me posicionei, eu busquei e esperei em Deus. E hoje eu estou aqui, e isso é só o começo de uma grande história. Uma igreja nos espera em Caçapava Velha. Amém, Caçapava Velha? Glória a Deus. Nós vamos abrir aquela igreja em nome de Jesus. É a primeira de muitas. Eu falei, Deus, eu não quero dar apenas um dia da minha semana. Deus, eu não quero dar apenas um pouco do meu tempo. Eu quero o Senhor dono dos meus planos e dos meus anos. E é isso que eu falei para Deus através daquele louvor. E naquele dia aqui, enquanto o pastor estava ungindo eu, a Luana, testificando no mundo espiritual o que Deus esperava de mim e dela, o Danilo aqui tocou esse louvor. Pelo menos eu achei que era. Se ele tocou outro, para mim soou como ele. E Deus confirmando para mim, aquele Bruno, o que você me pediu, o que você buscou, o que você está buscando todos os dias, eu estou cumprindo na tua vida. Então pode ter certeza, meus queridos, se você se posicionar, você buscar, decidir crescer, Deus vai completar o que Ele começou na sua vida. Porque também há uns 4 meses atrás, Deus usou de uma pessoa desta igreja, me chamou lá em cima e falou, Deus está te falando isso, você vai ser um homem mais de Deus do que você já é, Deus quer te usar demais, Deus vai fazer isso. Eu não esperei. Vou sentar e vou esperar Deus fazer? Uma coisa que eu falei para os meninos do pelotão aqui hoje, Deus não te dá a conquista, Deus te dá a oportunidade de conquistar. Você tem que ir lá e conquistar. Deus ungiu Davi e falou, Davi, vai lá e conquista. Deus liberou através do rei Artaxerxes, Neemias, vai lá e conquista. Gideão, vai lá e conquista. Deus não deu nada de mão beijada para ninguém. E se eu estivesse esperando até hoje Deus fazer coisas mirabolantes na minha vida através daquela promessa, eu estaria sentado até hoje esperando. Mas se a cada dia, a cada momento, eu busco me aperfeiçoar, busco fazer a vontade de Deus, busco ser melhor do que eu fui ontem, para que eu venha ter merecimento da aprovação de Deus. Busque sempre o merecimento da aprovação de Deus na sua vida. Não menospreze o que Deus tem para você. E eu vim da lama e hoje eu estou aqui. Nunca imaginava que um dia eu poderia me tornar pastor. E eu falei para os meninos aqui, ser pastor já é uma benção. Mas ser pastor da Sara Nossa Terra é sobrenatural. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, eu falei aqui semana retrasada, e foi nos dias que eu mais me senti vazio, porque eu senti só Deus na minha vida aquele dia. Então foi o dia que eu mais me senti vazio, foi naquele dia. Deus começou a falar sobre o poder da porção. Ano profético da porção dobrada. E a gente estava falando aqui que Deus dá porção limitada para quem é limitado e dá porção ilimitada para quem é ilimitado. E Deus deu 11 porções para 11 filhos de Israel, que eram homens limitados, e deu para a tribo de Levi, que o Bruno me ensinou, que a bispa falou nas celebrações, que a tribo de Levi é a tribo das tribos, para ele deu uma porção espiritual. E quando se fala de porção, é o que eu vou entrar hoje dentro dessa palavra, nós vamos entrar hoje, esse ano é um ano de guerra, um ano de conquistas, é um ano de avanço, é um ano de violência espiritual, sim. A palavra fala que você tem que pegar as coisas no reino espiritual, na violência, na força, no poder, e assim será no Arena Caçapava nesse ano. Em fevereiro nós vamos projetar um tema anual. Não vou dar pistas do que é por enquanto. Em fevereiro já estou providenciando banner, vai providenciar camisa. Nós vamos invadir Barueri com a camisa da Sara de Caçapava, desse tema que eu gerei no coração, através de algumas pessoas que deu essa ideia. Deus usou pessoas, tem eu e mais 2 pessoas, o Messias, a Ivana, incluiu o Bruno agora, está nesse projeto comigo. Em nome de Jesus vai ser bombástico, vai ser o crescimento sobrenatural que nós esperamos todos esses anos. E vai ser no ano de 2014. Então Deus me trouxe hoje o tema da porção ligado ao território. E quando Deus deu porção para os filhos de Israel, de Jacó, Ele deu territórios para cada um deles. Então, para que nós possamos conquistar o ano profético do território dobrado, exige algumas características de mim e de você, algumas atitudes, algumas ações, alguns princípios, para que possamos se apropriar de mais territórios
emocionais, territórios profissionais, territórios ministeriais, territórios familiares. Tudo que é porção, que é conquista, está ligado a território. Quem quer ser melhor do que foi no passado, além de mim, diga amém. Quem quer conquistar mais coisas do que conquistou no passado, diga amém. Então, isso são territórios. E eu quero ser ainda melhor a cada ano. Esse ano, meu território vai alargar. Minha esposa está esperando o nosso primeiro filho. E eu vou ter que abrir a minha igreja. Vou ter que gerar família. Esse território está largando. Então, você tem que cada dia almejar, cada ano que se passa, almejar, aumentar a sua herança. Aumentar o teu território. Porque a Bíblia, a cultura humana sempre qualificou os homens conforme os seus bens, não foi assim? Até hoje, até nas novelas do passado, ainda falava os tal dos dote. As famílias casavam, antigamente casava forçado, filho a filha para distribuir os dotes, é isso, aquilo. Quanto mais herança, mais qualificado você é. Mais almejado você é, mais, vou usar a palavra aqui, até fugiu, mais exaltado você é. E não era exatamente essa palavra que eu queria, mas quanto mais você tem bens, mais você é qualificado, como eu falei. Então Deus quer aumentar o nosso território. Abre comigo lá em Êxodo 34, versículo 24. Êxodo 34, versículo 24. O Velho Testamento inteiro é permeado desta palavra, território. Sempre que Deus ia honrar um homem, sempre que Deus queria dar poder a um homem, sempre que Deus queria reconhecer um homem nesta terra, Ele fazia esse homem crescer através dos seus territórios. Deus falou, Abraão, sai da tua casa e da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quando ele chegou lá, ele falou, sabe tudo isso? Sabe até onde seus olhos alcançam? Está vendo as estrelas do céu? Está vendo as areias do deserto? Isso que eu vou te dar, um território expansivo, um território ilimitado, vou te dar coisas grandes. Deus sempre que honrou o povo, quando Moisés tirou o povo do Egito, deu um território onde emanava leite e mel. Sempre Deus deu territórios para honrar os homens. Se você quer territórios, você vai ter que participar e se posicionar em alguns princípios espirituais. O primeiro está em Êxodo 34, 24. Quem encontrou, diga amém. Porquanto expulsarei as nações da tua presença e alargarei o seu território. Quem quer alargar o território nesse ano, diga glória a Deus. Eu quero alargar meus territórios esse ano. E Deus aqui garantiu. Eu expulsarei as nações da sua presença e alargarei os teus territórios. Mas o que vem aqui depois? Porém, todavia, entretanto. Quando, pois, subires 3 vezes por ano para apresentares diante do Senhor, os teu Deus, ninguém tentará conquistar tua terra. Então aqui Deus, Ele deixou de uma forma bem clara a segurança que quando o povo subisse para orar, ninguém ia conquistar a terra. Por que Deus quis dizer por trás dessa palavra? Que há uma necessidade de se consagrar para que o teu território, para que tudo que você tem, tudo que você quer conquistar, esteja totalmente seguro nas mãos de Deus. Porque a Bíblia diz que o inimigo veio senão, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Tudo que você expõe, que não está debaixo do livramento de Deus, não está debaixo da cobertura de Deus, o inimigo pode ter ocasião ou possibilidade, ou encontrar uma maneira de roubar o que é teu. Deus falou, eu expulsarei, alargarei o seu território. E pode ficar tranquilo, quando você subir, e você vai ter que subir 3 vezes ao monte, pode ter certeza que eu guardarei o seu território. O grande medo das pessoas hoje é que quando eu vou para a igreja agora, os meus objetivos naturais vão se perder, e agora eu vou perder a ligação com a minha família, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Calma, se você estiver na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, debaixo da consagração de Deus, tudo que é seu, Deus vai guardar para você. Pode ficar tranquilo, mas se agora eu ir mais para a igreja, mas eu preciso fazer a faculdade, mas se eu mudar de horário, eu estou nesse dilema de mudar de horário, mas é porque não tem como mudar de horário hoje, naturalmente dizendo. Preciso trocar com alguém, eu quero logo o primeiro turno, quero ter uma vida normal. Eu trabalho no 3º turno, para quem ainda não me conhece, sou hoje espiritualmente já qualificado por Deus como pastor Bruno, trabalho há 7 anos na Volkswagen, sou casado com a pastora Luana e estou na igreja há 4 anos. Então faz 7 anos que eu trabalho lá e 7 anos que eu estou no 3º turno.
Mais uma coisa que eu falei, Deus, meu medo não é sair, porque eu sei que se eu sair, Deus vai cuidar das minhas finanças, eu tenho total tranquilidade, que eu ainda não tive oportunidades. Mas as pessoas têm medo de viver o melhor de Deus, têm medo de deixar as coisas naturais para Deus cuidar, e se priva do melhor de Deus, se priva de alargar seus territórios, porque você se apegou tanto àquilo que é seu, que você não deixa Deus fazer crescer. Como o pastor sempre fala, solta o freio de mão, meu querido. Sobe ao monte, sobe na consagração. Como ele fala que quando subirem 3 vezes por ano, toda vez que você subir, consagre o teu ano para Deus, consagre esses dias para Deus, consagre seu ministério para Deus, a sua família, os seus bens, o seu trabalho, que Deus vai cuidar. Ninguém vai conquistar a sua terra enquanto você estiver nas coisas do alto. Pode ficar tranquilo, isso Deus está confirmando aqui. Deus está garantindo aqui para mim e para você. Por isso que eu estou tranquilo, Deus está cuidando da minha família. A Luana vai estar com uma barriga desse tamanho, vai faltar uns 10 dias para ter o nosso bebê. A gente vai estar lá fazendo curso de pastores em São Paulo. Ela vai estar, não vai conseguir nem ajoelhar direito o tamanho da barriga, mas vai receber o óleo em nome do Senhor Jesus. Deixa, Deus vai cuidar. Deus vai fazer tudo. E às vezes, o pastor falou uma coisa ontem, eu também já aprendi a confiar em Deus. Aí vou dar o meu dízimo, ou eu pago prestação de tal coisa. Quantas vezes eu deixei de pagar uma conta para pagar depois, mas o meu dízimo eu não atraso, eu não sou louco. Meus votos com Deus eu não atraso. Deixa que o resto Deus cuida. Cuida das coisas do alto com Deus, que o que é seu Ele vai cuidar. Pode ficar tranquilo, é isso que Deus está falando. Se você quer alargar as suas fronteiras, não é você que vai alargar, Deus vai alargar. Quando você se preocupar em subir e consagrar a tua vida todos os anos para Ele. Por isso que Paulo fala, como eu falei hoje na ministração do louvor, buscai os conhecimentos do alto, buscai as coisas do alto. Porque ainda o mesmo Paulo fala, as bênçãos já estão armazenadas nas regiões celestiais. As melhores porções que Deus tem para você, os melhores territórios que Deus tem para você, já está lá nas regiões celestiais. É lá que você vai buscar. Então toda vez que você sobe, você volta com algo melhor, meu querido. Pode ter certeza disso. Pare de buscar nas coisas rasteiras, nas coisas terrenas, na sua própria força. Deus vai fazer, eu sou exemplo disso. Às vezes eu nem percebo. No meu aniversário, a Luana fez um depoimento sobre a minha vida ali perante os meus discípulos, alguns familiares. Falou, naquele dia eu vi o Bruno lá pregando lá no fundo, ele faltou o serviço para vir pregar. Era um sábado de hora extra, pediu para não ir trabalhar. Lógico, com consciência do meu líder, né? Faltar não é bem assim também. E com a consciência dele, eu falei, não vou poder ir hoje. A fábrica pegando fogo lá, eu aqui pregando, que eu sabia a necessidade de estar aqui. E a minha esposa falando lá atrás, nossa, eu estou vendo como a vida do Bruno agora é o Arena mesmo. Não tem mais nada para ele, a não ser o Arena, as pessoas e a igreja. E eu nem percebia isso. Mas as pessoas percebem isso através da minha vida, e eu glorifico a Deus por causa disso. Mas por quê? Porque um dia eu entendi, Deus, cuida das minhas coisas, que eu vou buscar cuidar das tuas. E é por isso que eu creio que as minhas bênçãos já estão nas regiões celestiais. E para buscar lá, tem que buscar as coisas do alto. Consagração. Fala para o teu irmão, consagração. Agora vai comigo lá em Números 21. Número, é tudo perto aí, é tudo Pentateuco aí. Êxodo passa Levítico. Números 21, versículo 24. Números 21, versículo 24. Um pouquinho depois tem Êxodo, Levítico e Números. Números 21, 24. Encontrou, diga glória a Deus. Números 21, 24 diz, Israel, porém, os venceu a espada. Fala para o teu irmão, é na espada. E tomou-lhe as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Assim, os israelitas conquistaram, fala para o teu irmão, conquistaram todas as cidades dos amorreus e ocuparam-na, incluindo Hesbom e todos os seus povoados. Deus alarga, Deus promete alargar as fronteiras, mas como eu falei, Deus te dá a oportunidade de alargar as fronteiras. Como que o Israel alargou as fronteiras? Venceu na espada. Jesus fala, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, vim trazer a guerra, vim trazer a batalha espiritual.
É isso que Deus fala. Deus fala que no reino espiritual tudo é tomado na força, tudo é conquistado, nada é dado. Que eu aprendi algo com o Vitor Belfort, numa entrevista que ele deu, ele falou, uma coisa eu aprendi com meu pai, e eu trago para a minha vida até hoje. Aquilo que te é dado, certo ou não, a pessoa pode se sentir no direito de tomar de volta. Ainda que você não devolva, mas ela pode te pedir de volta. Mas aquilo que você conquistar, ninguém pode tirar de você. É por isso que Deus fala, conquiste, eu não vou te dar nada. Vai lá, é na espada, é na força, é na guerra. Alarga suas fronteiras, paga o preço e você vai conquistar. E se você conquistar, ninguém vai te tirar. Independente, o mundo inteiro pode não me chamar de pastor, mas se eu conquistei, se Deus me deu, ninguém e nada vai me tirar o que Deus me deu. Porque eu conquistei esse espaço no mundo espiritual. É isso que Deus fala aqui. O povo de Israel afrontou e conquistou e tomou vários territórios na força, na ação. Fala pro teu irmão, é na ação, meu irmão. Se não fizer, ninguém vai fazer por você. Chacoalha, ele pode chacoalhar. Chacoalha, incomoda, ele é ação, meu irmão. Para com isso. Você tem que fazer, não espera de ninguém. Uma coisa que eu estava ouvindo, um pedacinho da pregação da bispa Lúcia Rodovar, ela falou, você pode vir da melhor descendência, você pode ter os melhores posicionamentos, as melhores posições, classes sociais, familiar, ter sobrenome, ter influência, mas se você não tiver ação, de nada disso vai valer. Pode ter o melhor líder, seu líder é o pastor, seu líder é o bispo, seu líder é não sei quem, mas se você não decidir, agir, ninguém vai fazer por você. Se Israel não levantasse a espada e não declarasse guerra, ninguém faria por eles. Deus não mandaria anjos, porque Deus espera que nós fazemos o que tem que ser feito. Deus faz o sobrenatural e você faz o natural. Quer ter uma sala de elite? Faça por onde? Paga o preço, evangeliza, vai atrás, dobra o joelho, jejua, convida as pessoas, entra no relacionamento, entendeu? O Zap, como a irmã está falando, né? Seja o Facebook, seja não sei na onde, seja por mensagem, vai lá, convida, ora, unge, chama, como nós estamos fazendo em Caçapava Velha, amém? É isso que nós estamos fazendo. Quer uma célula de elite? Faça acontecer a célula de elite. Quer bater as suas metas? Faça acontecer, bater as suas metas. Não espere de Deus o que você tem que fazer. Quer conquistar o melhor posicionamento na sua empresa? Faça por acontecer. Estude, corra atrás, seja o melhor empregado, seja aquele que tem a proatividade, aquele que está sempre à frente dos outros. Faça você o que você tem que fazer. Não culpe a Deus, não culpe seus líderes, não culpe seus pais, não culpe seu patrão. O que você tem que fazer é você que tem que fazer. É você que vai ter que pegar na força. É você que tem que conquistar. É você que tem que levantar a tua espada, a tua indignação e falar, Deus, eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. É isso que os grandes vencedores pensam. Eu tenho que ser hoje melhor do que eu fui ontem. Eu vi uma entrevista com aquela... Me perdoa que eu não sei o nome dela, eu tenho que pedir perdão para ela, que ela foi uma pessoa que marcou o esporte olímpico brasileiro no ano passado. Aquela atleta do pentatlo, acho que é do pentatlo mesmo. Ela ficou com a medalha de bronze. E para o Brasil foi uma grande surpresa. É uma loira, assim, com cabelo meio curtinho, encaracolado, não sei se alguém viu na televisão. Eu estava vendo uma entrevista com ela, né, falando, é o seguinte, na última volta eu já estava na exaustão total, meu técnico falando, vai, você consegue, ela já quando não estava mais ouvindo direito, não estava enxergando direito, ela, não vou desistir, eu não posso desistir, e falando do percurso da vitória dela, da conquista dela, e ninguém podia fazer por ela, nem a motivação do líder dela, nem nada, nem a força dela mais, mas se ela não decidisse dar um passo a mais de superação, ninguém ia conquistar por ela. E ela falou uma coisa depois no final, para todo mundo foi uma grande surpresa, né? Para a mídia do esporte brasileiro, para a mídia mundial, para o esporte olímpico mundial, uma brasileira que pela primeira vez ganhou uma medalha nessa categoria de esporte, mas eu digo uma coisa para vocês, para mim não foi, ela falou. Eu sei o preço que eu paguei para conseguir essa medalha. Eu sei quantos anos eu treinei, quantas coisas eu abdiquei, quantas coisas eu renunciei para chegar onde eu cheguei. Para todo mundo pode ser uma grande surpresa, mas para mim não é uma grande surpresa. Para muitos, aqui pode ser uma surpresa. Como assim esse jovem, pastor de igreja, para muitos pode ser uma surpresa, mas eu sei o preço que eu paguei para chegar onde eu cheguei. Se você conquistar, você vai valorizar a luta que você lutou.
Se alguém te dá, deu, beleza, amanhã você não quer mais. Mas se você sabe o preço que você pagou, você vai valorizar. É por isso que Deus quer que você conquiste, para que você valorize os territórios que você conquistar. Amém? Ainda mais, Deuteronômio agora, mais um pouquinho para frente, Velho Testamento puro. Deuteronômio 11, 24, é um livro depois. Dá umas paginadas para frente, você vai achar rapidinho. Deuteronômio 11, 24. Todo lugar em que a sola de vossos pés pisar será vosso território. Vossas terras se estenderão do deserto do Líbano e do rio Eufrates até o mar ocidental, o Mediterrâneo. Ninguém, fala para o teu irmão, ninguém terá capacidade de vos fazer resistência, diz o Senhor vosso Deus. Espalhará o medo e o terror de vós entre os povos por toda a terra e que pisardes conforme vos prometeu. Prestais, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. Deus deu aqui uma gama de promessas, Deus deu uma convicção do que Ele ia fazer, mas Ele falou, o seu posicionamento é o que vai determinar se o seu território vai crescer ou não vai crescer. Se você obedecer, você vai prosperar, mas se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. A promessa é para mim, é para você, é para todo mundo. Mas só aqueles que se apropriam, que se posicionam, que decidem, que obedecem, é que recebe a promessa de Deus. Se você quer ser um grande líder, não sei qual a sua ambição para este ano. Se é um carro, se é uma célula de elite, se é uma igreja, se é uma faculdade, se é um casamento, eu não sei. Mas você só vai conquistar se estiver na obediência do seu propósito. Viver o seu propósito com obediência, com disciplina, com consciência. É isso que Deus espera de mim e de você. Aqui Ele deixa bem claro, eu vou estender as tuas terras, desde o deserto do Líbano, até o rio Eufrates, até o mar ocidental. Ninguém terá capacidade de resistir. Deus fala, eu vou guardar, ninguém vai resistir. Mas se você obedecer, tem que obedecer. Obedecer, e quando Deus fala de obediência, Deus te prova de duas formas, não, três formas da obediência. A obediência dos seus pais, a obediência dos seus líderes e a obediência ao teu Deus. São as três obediências que tem que andar alinhado. Não adianta ser obediente ao seu líder, mas não ser obediente a Deus quando você está face a face com o pecado, onde ninguém vê. Não adianta você ser obediente a seus pais e não ser obediente a seu líder. Não adianta ser obediente a Deus, mas não ser ao seu líder e aos seus pais. Se você está na autoridade, se você está debaixo de uma unção, de uma cobertura, seja submisso. Acredite, porque a palavra fala, ouça a voz dos seus profetas e prosperarás. Prosperidade é alargar seu território. Se você quer alargar as suas conquistas, os seus territórios, seja emocional, seja físico, seja espiritual, ouça a voz dos seus profetas. Ouça a voz de Deus através da boca de pessoas qualificadas por Deus. Deus qualificou o seu pastor, Deus qualificou o seu líder, Deus qualificou a pessoa que te convidou para estar aqui hoje. Seja obediente, se permita obedecer. E aqui Deus fala, todas essas promessas é para aqueles que se posicionarem na bênção, na obediência. Glória a Deus. Versículo 31 desse mesmo capítulo, desce um pouquinho no 31, que diz, portanto agora estáis a ponto de atravessar o Jordão, e tomardes posse da terra que o Senhor teu Deus vos está concedendo. Quando tiverdes conquistado, estiverdes vivendo em seu território, cuidai com todo zelo de pôr em prática todos os decretos e doutrinas que hoje vos estou transmitindo. O mais importante do que conquistar é depois valorizar o que você conquistou. Deus quer que você cuide com zelo, como eu falei aqui no último Arena Jovem, você é tão especial para Deus porque você carrega algo especial de Deus dentro de você. Deus te faz especial porque Ele te dá uma missão, espera que você cuide dessa missão com zelo, com cuidado, com amor, com disciplina, é isso que Deus está falando aqui. Você vai ter que atravessar pelo Jordão, o Jordão era um rio volumoso. Então você vai ter que atravessar na resistência, é na dificuldade, é na tribulação, é na força. Mas cuide, tenha zelo. Quem disse que ia ser fácil?
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Acredite na promessa de Deus. Acredite que as coisas que há de vir, o peso da glória não se compara às pequenas tribulações que você passa nessa terra. Quantas vezes nós deixamos de ter zelo pelas coisas de Deus por pequenas coisas. Deus dá grandes promessas, promete grandes territórios, grandes conquistas, e por causa de um Rio Jordão muitas vezes você para. Você, não, isso não é para mim. Não, vou desistir. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e trocaram Jesus pelo Zorra Total? Líderes dessa igreja, discípulos, que eu sei que não está fazendo nada nesse exato momento, porque veio o Rio Jordão e perdeu o zelo pelo território que Deus deu. O que Deus te der, a missão que Deus te deu, o propósito que Deus te deu, a causa que Deus te deu, a equipe que Deus te deu, está debaixo da unção. Todo mundo aqui, se não está, vai estar debaixo de uma equipe futuramente. Tenha zelo pela sua liderança, tenha zelo pela unção que escorre na sua cabeça, tenha zelo pelas metas que seu líder te deu, porque eu aprendi uma coisa com o meu pastor, ele falou, quando um líder quer honrar alguém, ele dá uma missão para esse alguém. Então eu busco honrar as pessoas dando missão, dizendo para ela, eu acredito que você é capaz, eu estou te dando essa meta porque eu sei que você é capaz, vai lá, você vai crescer, assim como eu tenho crescido. Eu acredito, porque o zelo pelas coisas, pelas práticas dos decretos e doutrinas que Deus tem transmitido para a igreja é a chave do seu crescimento. Fala para o teu irmão, o zelo é a chave do crescimento. Amém? E tem mais. Deuteronômio 12, 20. Estamos quase encerrando já. Deuteronômio 12, 20. Porque nós entramos no processo da conquista e agora entramos no processo da terra conquistada. Então, uma vez que você conquistou, você se posicionou, se consagrou, obedeceu, levantou a tua espada e conquistou o que Deus tem para você, valorize. Não deixa, a única coisa que faz você perder o que você conquistou é você mesmo. Você pode conquistar algo e depois falar, não quero mais. Ninguém vai te tomar, mas você pode jogar fora. Mas não desvalorize cada gota de suor que caiu da sua testa. Não é uma coisa que me indigna, muitas vezes eu vejo líderes que correram, que lutaram, que choraram, que pagaram o preço e de repente ele mesmo desvaloriza, desiste. Não desistir de mim, não desistir do ministério, desistir daquilo que ele mesmo lutou. Ele pagou o preço, chorou, gastou horas, tempo, deixou a família de lado e ele mesmo, depois que conquista, desvaloriza. Não deixa Deus desvalorizar. Não se deixa desvalorizar o que Deus deu para você. Então, uma vez que você entrou na terra que Deus tem para você, Deuteronômio 12, 20, todo mundo encontrou? Quando o teu Deus tiver alargado o seu território de acordo com o que te prometeu, e desejares comer carne e pedires, eu gostaria de comer um pouco de carne. Poderás comer quanto quiseres. Se o local que Deus escolher para assentar o seu nome estiver muito distante de ti, poderás então imolar a vaca e as ovelhas que o Senhor teu Deus te houver concedido, conforme te orientei. Poderás comer nas tuas próprias cidades o quanto desejares. Sabe por que tem muita opressão na sua vida? Sabe porque tem muita coisa, muitas fortalezas que se levantam na tua vida, que você não está no território que Deus prometeu. Porque no território que Deus prometeu, a liberdade, a abundância, a poder de escolha. O que você quiser comer, você vai comer. O que você conquistar, você vai conquistar. Tudo que você desejar, Deus vai te dar. Porque você está no território da promessa. Se você ainda tem coisas presas dentro do seu coração, tem coisas que você ainda não conquistou, se tem coisas que você parece, como o bispo falou, tudo que vem perdurando nos anos, pode ser uma fortaleza na sua vida. Então quebra essa fortaleza. Deus deu armas poderosas em nossas mãos para destruir todos os tipos de fortalezas. E o bispo falou mais uma coisa que guardou muito no meu coração. Os olhos de Deus não estão sobre você, estão sobre a terra que Ele te prometeu. Se você não estiver pisando na terra que Ele te prometeu, Ele não está olhando para você. É na terra que Ele prometeu, que Ele alargou, que você vai ter liberdade, e vai ter prosperidade, e vai ter crescimento, e vai ter abundância. Porque Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Mas tem o lugar certo, o território certo, na qual Deus prometeu para mim e para você.
Às vezes você está no território errado, querendo as coisas certas. Você não vai conseguir. Pode até conquistar, mas não vai prosperar. Pode até chegar perto, mas não vai alcançar. Mas terra de prosperidade, e de conquista, e de crescimento, e de abastança, e de constância é na terra que Deus prometeu. Eu vou te contar uma coisa, você já está na terra que Deus te prometeu. Se chama Arena Jovem de Caçapava. E quem crê, dá uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus. Outra coisa muito importante. Vai passando aí, olha, coincidentemente. Como o pastor fala, cristocidência. Vai passando um pouquinho mais para frente. Vai em Josué agora. Josué 22, 19. Agora estamos quase acabando. Poxa vida, glória a Deus. Eu me consagrei, eu lutei, levantei a minha espada, derramei o meu sangue, levantei a bandeira do meu propósito, eu fui para cima, tenho objetivos, conquistei. Agora eu sou obediente a essa conquista, agora eu estou em liberdade, porque eu estou na terra que Deus me prometeu. O que eu devo fazer para permanecer nessa terra? O que eu preciso fazer para que essa terra, ainda que seja uma terra fértil, uma terra, um território de crescimento, para que eu não caia na ignorância ou na monotonia? O que aconteceu com Adão? Ele estava lá no Éden, meus queridos. Ele tinha tudo que ele precisava lá. Deus todos os dias visitava ele. Todos os animais se submetiam a ele. Ele podia dar um tapa na cara do leão. O leão não ia fazer nada. Diz assim a palavra do Senhor. Ele tinha domínio sobre os peixes, sobre os animais que rastejavam, sobre os animais carnívoros, mamíferos, as aves. Ele tinha tudo. Precisava trabalhar, que delícia. Imagine, não precisar trabalhar. Ainda que hoje, apesar de uma consequência do castigo, hoje é um dom de Deus trabalhar. Eu gosto de trabalhar, mas seria melhor se não precisasse. Mas já que tem que trabalhar, vamos gostar, porque se você faz algo, se você, na sua mente, você acredita que aquilo não é bom para você, você não vai trabalhar com prazer. E eu trabalho com prazer, ainda que muitas vezes com sono, cansado, mas eu trabalho com prazer, que eu sei que é dom de Deus para minha vida. Mas Adão não trabalhava, só ficava debaixo da sombra, aquelas árvores gigantes. Não precisava nem levantar, acho que ele ficava só esperando a maçã, a laranja, sei lá. Só não esperava a jaca, né? Senão pode fazer estrago. Mas tudo é muito fácil para ele. E naquela terra que Deus tinha prometido, ele nem conquistou, hein? Deus colocou ele lá. E ele entrou na monotonia. O que fez com que Adão caísse naquela terra? O que fez com que o povo de Israel pecasse tanto na terra de Canaã? Que teve que vir os juízes, depois dos juízes os profetas, depois dos profetas o próprio Senhor Jesus Cristo, até hoje aquele povo continua pecando. Por quê? Na terra que Deus escolheu, na terra que às vezes nós conquistamos pela nossa própria luta, por aquilo que Deus prometia para a gente, ainda assim nós entramos na monotonia. E aqui nós aprendemos Josué 22, 19. E que diz: e a terra onde estáis estabelecidos está contaminada e impura. Passais para a terra de Deus, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomai posse de um território que nós vos daremos. Mas não abandoneis a Deus, e não nos façais participantes da vossa rebelião, construindo para que vós mesmos um altar que não seja o altar do Senhor, nosso Deus. O grande problema quando você está no território de Deus, o grande problema quando você vira um líder, quando você começa a fazer as coisas que Deus espera de você, é você dividir as suas prioridades. É querer negociar a sua responsabilidade com Deus com as suas responsabilidades naturais. É querer se estribar, se apoiar nos seus problemas pessoais a não fazer a vontade de Deus. E uma coisa eu aprendi com o filme Tropa de Elite, com o Capitão Nascimento: os meus problemas pessoais não podem atrapalhar na minha missão. E ele cumpriu a missão, porque a missão dada é a missão cumprida. E ele chegava na casa dele, quem assistiu o filme sabe, é baseado em fatos reais. Ele tomava aquele monte de comprimido, crise com a esposa, e tremia e não dormia direito, mas quando colocava a farda, ele era o Capitão Nascimento. Ele esquecia tudo que ele era. Então toda vez que você entender e se apropriar que você é um líder, que você é um homem, uma mulher de Deus, alguém que tem uma promessa de um grande território abençoado, se posicione. Não deixa que nada seja maior. Isso que Deus estava falando. Não construa outros altares, a não ser o altar que é meu. Não divide os seus bens com outras coisas, a não ser comigo. Deus é egoísta, meu irmão. O Espírito Santo tem ciúmes de vocês. Eles não querem dividir vocês com ninguém.
É para você ser dele separado, consagrado. É na terra sobrenatural. É na porção que Deus deu para Levi. Não sei que você lembre. Você se ajoelhou aqui e falou: Deus, eu quero essa porção sobrenatural. Eu quero essa porção que o Senhor deu por herança à tribo das tribos, à tribo de Levi. Eu quero as coisas espirituais. Eu quero as coisas do alto. E não tem como dividir isso que Deus falou. Essa terra está contaminada. Hoje o mundo está contaminado. As coisas naturais estão contaminadas. Não tem como dividir. Não tem como achar que dá para levar as tuas coisas ao mesmo tempo. Um dia servir a Deus, um dia servir o mundo. O mundo está contaminado, o mundo jaz do maligno. Seja de Deus ou seja do mundo. Porque o morno, Deus vai vomitar da boca dele. Se for para ser, Deus acho que ele prefere o cara que está no mundo assumido do que aquele que vive uma dupla vida. Mostra uma coisa aqui, é uma outra coisa lá. Então entenda as prioridades que Deus está falando. Não abandoneis o nosso Deus, e não vos façais participantes da vossa rebelião, construindo para vós mesmos um altar que não seja do Senhor o nosso Deus. Tudo que você prioriza, que não é vontade de Deus, é um altar na sua vida. Essa é a grande verdade, isso que Deus está falando aqui. Tudo que você deixa roubar o seu tempo com Deus, as suas metas com Deus, tudo com Deus pode ser um altar na sua vida. E fica a dica aí para a turma do nosso grupo. Cuidado para o grupo não virar um altar na sua vida. Não deixa isso tomar muito seu tempo. O Facebook pode ser um altar na sua vida. O teu trabalho pode ser um altar na tua vida. Tome cuidado. O único altar que tem que ter na tua vida é o altar de sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, que entregou teu único filho num altar chamada cruz. Ele é digno do nosso altar. Então tudo que toma o teu tempo, tudo que é um argumento na tua vida, tudo que te impede de crescer com Deus, é um altar. Remova os altares da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pode ficar de pé nesse momento. Não ficar assustado. Tome cuidado com os altares, meus queridos. Hoje Deus quer te levar para um lugar que você nunca pisou. Esse território que Deus tem para a tua vida a partir de hoje, eu te garanto, você nunca pisou. Eu tenho 10 anos de igreja, não interessa. Você ainda não pisou. Porque se você tivesse pisado, é para você ser bem maior do que você é. Você está nas fronteiras, você está pisando a ponta do pé, mas não, hoje você vai pisar com as duas pontas de pé, vai colocar a tua mão, vai segurar essa terra e falar: essa terra é minha. O diabo não vai mais tomar. A fortaleza não vai mais prevalecer. É hoje. É hoje. E é isso que Deus fala. Lá em 2 Crônicas fala. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus. E conseguiu derrubar o muro. Você tem que decidir, meu filho. Decida derrubar os muros que diminuem, que limitam os seus territórios. Mude seu conceito, renove a tua mente, troque esse coração de pedra por um coração de carne. Ó Deus, eu quero sentir nesta noite, eu quero acreditar que eu posso pisar em lugares maiores. Uma igreja é pouco para mim, uma célula de elite é pouco para mim, eu quero é mais. Eu quero um parceiro de R$1.000. Eu quero ser maior do que eu sou. Eu não posso aceitar só o que eu tenho até hoje. Eu quero um território mais largo, mais extensivo. Eu quero ser ilimitado, porque eu quero as coisas ilimitadas. E aquele que decide atacar e guerrear vai derrubar os muros. Aquele que decidir atacar e guerrear. Isso exige perigo. Não necessariamente você vai levantar sua espada, você vai vencer. O mundo pode te dar golpes em você pode ter frustrações, você pode ter momentos de fraqueza, mas ser forte, ser perseverante, dispõe-te, seja corajoso, que você vai ver os muros caindo na sua vida, você vai aumentar o seu território. E lá em Isaías 33:17 fala: os seus olhos verão o Rei em todo o esplendor e vislumbrarão o território em sua plena dimensão. O território, quando que eu sei que o território que eu estou é o território que Deus prometeu? Você tem que ver o Rei. Se você não vê Jesus no território, esse território não é de Deus. Se onde você está pisando, Jesus não é o Rei dos Reis, esse não é
território que Deus tem para você. O território que Deus é rei, que Jesus é prioridade, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o centro da sua vontade. Esse sim é o território que Deus te prometeu. Se onde você pisa, se o que você tem, Jesus não é o rei, eu sinto muito dizer, você não está na terra que Deus prometeu para você. Você tem que ver o rei, você tem que sentir o rei, você tem que ver a missão resplandecendo na terra que você possuir. Ali sim é o lugar que Deus prometeu para você. Lugares de prosperidade, de abundância. É isso que Deus tem para mim e para você. Fecha os teus olhos, que ainda não está com os olhos fechados. Coloca a mão sobre o seu coração. Você só vai conquistar territórios lá fora se você primeiro conquistar um território dentro de você. Vencer os seus medos, vencer as suas dúvidas, vencer os seus próprios pensamentos, vencer o seu egoísmo, vencer a sua indiferença com as coisas de Deus, vencer a sua irreverência. Os olhos de Deus estão inclinados para você todos os dias. Deus está esperando algo de você. Até quando você vai permitir que os outros se apropriem do que é teu? Deus te deu metas, Deus te deu objetivos, Deus te deu os caminhos. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós venhamos a pisar no território da promessa. Assim haverei de plantá-los no seu território, para nunca mais serem desarraigados da terra que eu lhes outorguei. Quando você realmente pisar na terra que Deus prometeu, Ele vai enraizar você lá. Se você tem pulado de terra em terra, de território em território, não tem permanecido em lugar nenhum, porque ainda não é o território que Deus te prometeu. Quando pisar no território que Deus te ordenou, Ele vai plantar você ali, vai arraigar você ali, na terra que Ele outorgou. Se você ainda está totalmente sem destino, sem caminho, de território em território, chegou o dia, chegou o momento que você pisará no território que Deus prometeu para a sua vida. Território de abundância, de santidade, de consagração, de crescimento, de felicidade, de alegria constante. É isso que Deus tem prometido. Mas tem uma coisa muito importante. A Bíblia relata um homem, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Um homem chamado Jabes. E Jabes no hebraico significa aquele que me deu dores de parto, aquele que me gerou muita dor. E ainda assim Jabes era o mais ilustre entre os irmãos dele. Jabes era reverenciado, ainda que tivesse o nome de condenação. Mas Jabes tinha uma coisa dentro dele, um privilégio. Jabes tinha algo diferente que diferenciava ele dos irmãos dele, daquele povo. Que ele tinha intimidade com Deus. E ele sabia que Deus tinha coisas grandes para ele, ainda que a mãe dele tinha dado o nome para ele, um nome de dor. Ele sabia que Deus tinha grandes coisas para ele. E a Bíblia relata o seguinte versículo: é sabido que Jabes rogou a Deus de Israel que tu me abençoes e aumente meu território, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Jabes não se importava o que a mãe dele falou para ele. Jabes não se importava o que o mundo sentenciou. Ele falou: eu sei que o Deus de Israel, o meu Deus, aquele que me chamou pelo meu nome no ventre da minha mãe, aquele que me escolheu para ser um homem ilustre, aquele
aquele que me fez alguém diferenciada. É para Ele que eu vou pedir, é para Ele que eu vou rogar, é para Ele que eu vou clamar. E o Deus de toda a terra vai alargar o meu território. E a Bíblia diz que Deus concedeu tudo que Jabes pediu em oração. Jabes era um homem que se consagrava. Ele sabia para quem pedir. Ele pediu para Deus, para Deus. A minha mãe me condenou, me chamou de Jabes, aquele que gera dor. Mas eu sei que o Senhor pode me abençoar e aumentar o meu território. Ele pediu sim em oração. E eu convido você que está obstinado, você que está decidido a largar as suas fronteiras no ano de 2014. Você que está disposto a obedecer, a se consagrar, a levantar a tua espada na missão, a conquistar terras novas, conquistar e pisar na terra que Deus te prometeu, a terra onde quem resplandece é o Rei dos Reis, a terra onde emana leite e mel, a terra da prosperidade. Quem está disposto a ser melhor do que foi nesses dias e nesses anos? Eu te convido aqui neste altar a orar a Deus. Que você venha aqui à frente, mais próximo do teu Deus. Só você que está disposto a ser melhor do que você já foi. Só você que quer alargar as suas fronteiras. Só você que quer mudar a tua história a partir de hoje. Você pode vir até aqui à frente, se prostrar diante do teu Deus, para Deus, assim como Jabes. Eu quero que o Senhor alargue também as minhas fronteiras. Eu não quero mais limites na minha vida, Senhor. Eu não posso mais aceitar essas muralhas me prendendo. Que caiam por terra as fortalezas, Deus. Alarga o meu território. Alarga o meu território. Alarga o meu território. Alarga o meu território. Clame. Faça uma oração que você nunca fez. Não deixe o diabo ficar na tua boca. Abra a tua boca. Grite. Chore se necessário. Deus, eu não posso mais ser limitado, Deus. Deus está sacudindo as estruturas da tua vida neste momento. Todo muro vai cair. Todo cerco vai ao chão. Todo gigante se prostrará diante da glória do teu Deus. Chegou a tua hora. Chegou o dia que você vai pisar na terra de Canaã, na terra da promessa, na terra da conquista. É hoje. É o seu posicionamento, é a sua decisão, é a sua entrega. Faça como Jabes fez. Senhor, me abençoe e aumente o meu território. Que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Fale isso para Deus, não basta você estar aqui à frente. Levanta um clamor a Deus, abre a tua boca. Deus quer ouvir a tua voz. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Primeiro conquiste você mesmo para conquistar o mundo lá fora. Eu quero, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu vou fazer acontecer, Deus. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Meu querido, se aproveita o som de um povo conquistador, de um povo com território alargado, estendido, abençoado, aprovado por Deus. Eu
gente mais. Fala, Deus, eu determino que o ano de 2014 eu vou alargar os meus territórios. Eu não aceito mais a mesmice, Deus. Eu não aceito mais a apatia, os fracassos. Esse é o ano da minha conquista. Esse é o ano que eu vou alargar as minhas fronteiras. Eu não aguento mais. Tira a apatia do coração, Senhor. Tira todo o conformismo de nossos corações, Senhor. Esse é o ano das metas superadas. Esse é o ano das fronteiras alargadas, dos muros derribados, dos gigantes prostrados. É o ano da porção dobrada, Senhor. Nós nos apropriamos do território dobrado nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Repete uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu me aproprio do território dobrado na minha vida. Eu estou disposto a me consagrar, a obedecer, a lutar, a me entregar, a ter o único altar, o altar a Ti. E na terra que eu pisar, o único rei será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que me salvou e me resgatou do pecado e das trevas. Senhor Deus, assim como Jabes, eu te peço, me abençoe e alargue as minhas fronteiras, me proteja e que nenhum mal me alcance. E eu profetizo e determino que este ano será infinitamente melhor e maior do que os anos anteriores, porque hoje o Senhor liberou a unção de conquista na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. A saúde de palmas, Deus maravilhoso. E glorifica. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem se apropriou, diga amém. Quem já está sentindo os territórios alargados, diga aleluia. Então eu creio que em nome de Jesus, a planilha de final de janeiro vai ser diferente. Números grandes, até vendo já, metas superadas, parceiro de Deus bombástico, células multiplicando a cada dia, em nome do Senhor Jesus, equipe se formando nesses dias, Piedade, Caçapava Velha e todas as outras, em nome de Jesus, glória a Deus, pode se assentar. Vamos partir para a palavra de oferta, como eu comentei com os meninos aqui. Eu tenho tanta unção acumulada em mim de domingo para cá que eu vou abrir o culto, vou dar a palavra de oferta, vou encerrar. E ainda assim vou chegar em casa muito cheio ainda. Tem muita coisa dentro de mim. Foi uma semana assim, sobrenatural com Deus. Eu tenho a convicção da unção que foi derramada sobre a minha vida. Eu sinto que onde eu pelo caminho vai acontecer. Porque eu não tenho um atrevido temor para parar na minha frente, senão ele vai vir. Eu sinto que é sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Nós falamos algo muito interessante agora há pouco. Olha, primeira vez que eu falo isso hoje, hein? Muito interessante. Eu não posso deixar de falar, né? Então nós falamos das prioridades, né? E falamos de construir. Ele fala que na terra que eu estabeleci você, quando eu estabeleci o meu tabernáculo lá, não precisa nem abrir, em Josué 22:19, ele fala, não os abandoneis o teu Deus, e não construam um altar para vós mesmos, que tem apenas um altar, o altar do sacrifício a mim. Assim Deus falou. Eu creio que a grande maioria, se não todos, se apropriaram da terra do crescimento.
crescimento. Quer crescer na sua área profissional, na tua faculdade, melhorar como filho, como pai, como irmão, como namorado, como marido, como esposa? Seja um líder dessa área nessa terra. Tudo que eu sou lá fora reflete o que eu sou aqui dentro. Eu já fui reconhecido algumas vezes na empresa como bom funcionário, como bom monitor, porque eu sempre busquei ser um bom líder. Quer ser bom lá fora, seja bom aqui dentro. Quer ser o melhor filho, seja um líder dessa área nessa terra. Quer ser o melhor pai, seja um líder dessa área nessa terra. Quer ser uma melhor mulher, o melhor homem, seja líder dessa área nossa terra. E você vai ver o que Deus tem para a sua vida. E aqui é a terra do crescimento. Aqui eu falo porque eu tenho vivido isso. Não sei se você se permitiu viver isso ou vai se permitir viver isso. Eu me permiti e estou onde eu estou. Com 1 ano e meio de estar na nossa terra, fui consagrado diácono. E com 4 anos de estar na nossa, 4 anos e meio até julho, em nome de Jesus, eu vou ser consagrado pastor. E nesse meio tempo, conquistei a minha casa, o meu casamento, o meu primeiro bebê, a minha esposa, uma posição de reconhecimento na minha empresa, porque eu aprendi a ser melhor aqui dentro, para depois ser melhor lá fora. Levante um único altar para Deus. Esse altar é o altar do sacrifício. Sempre que Deus quer testar o homem, Ele testa o homem nas suas riquezas. E essa é a parte que mais o ser humano tem dificuldade de conquistar. Que é conquistar a liberdade no sacrifício. E falando, já que eu dei um gancho do meu testemunho a longo prazo, né? Eu lembro meu primeiro sacrifício. Eu me converti em final de novembro. Dezembro, a Volkswagen é uma mãe em dezembro. 13º, participação de lucros, o pagamento final. É uma alegria. E naquele ano eu peguei bastante dinheiro. Eu não vou ter. Não é para me sobreviver de nada, mas eu tenho um ano muito abençoado. Final de ano, juntando todos os bens, eu vou ter no sonho do meu trabalho. Foram 10 mil reais no final de ano, com participação de lucros, pagamento e de terceiro. Falei, meu Deus, dízimo de 10 mil é 1.000. Ai, eu nunca tinha dado dízimo na minha vida. E coloquei aqueles mil reais naquele envelopinho. Envelopinho de pano amarelinho, não sei se você lembra, Bruno, lá na História de Cristo. E era um baú, dessa altura o baú, só um buraco em cima, e caiu lá no fundo. E eu sentava no último banco, eu fui, marcha fúnebre, 1.000 reais na minha mão, altar, e 1.000 reais, o que eu posso fazer com 1.000 reais? O que eu posso fazer com esse dinheiro? 1.000 reais não é 1.000 centavos. E fui. E o Tiago falou, não dá não, cara. Isso daí você pode gastar no final de ano, tá aí. Você vai poder orar com sua família. Aquele ano eu ainda passei no final do ano com a minha família. Depois daquilo, só aqui é a igreja. Até porque eu não era na igreja aqui, eu não passei com a igreja. Era no outro ministério. E foi largos passos de conquista. Cheguei na frente daquele baú. E se eu jogar agora, não dá pra me enfiar a mão depois. É agora ou nunca. Eu já dizia o Luciano Huck, né? É agora ou nunca. E naquele dia, no meu primeiro dízimo, Deus já tratou a minha vida. E logo no meu primeiro dízimo, já foi 1.000 reais. Eu falei, eu vou pra cima. Naquele dia eu conquistei a minha liberdade perante o meu Deus. E nunca me faltou nada. Tem uma casa no meu nome, um carro no meu nome, uma esposa no meu nome, né? Um filho no meu nome, vai ter. A gente vai no nascimento dele. Amém? E tem um ótimo emprego, uma ótima família. E nunca me faltou nada. E das vezes que faltou, porque eu não sei planejar a vida financeira. Eu nunca culpei Deus a isso. Se ganha 2, quer gastar 3, nem Deus vai fazer, né? Faça o homem que é do homem. Mas nunca me faltou nada. Nunca me faltou a provisão de Deus por causa da obediência. Porque eu nunca levantei outros altares. A não ser um altar para meu Deus. Se você ainda tem dificuldade com isso, o meu testemunho que seja para edificar você. Que a partir de hoje você mude seus pensamentos. Meu Deus, eu vou acreditar. Para estar na terra da promessa, eu tenho que aprender a sacrificar e levantar o altar ao Senhor. Então nós temos aí uma diaconisa e um futuro diácono, em nome de Jesus, os envelopes aí. Você pode estender, levantar a tua mão. O valor entre você e Deus, meu filho. O valor é aquilo que o seu coração expressa a Ele.
aquilo que você acredita que tem de merecimento. É você que tem o seu dízimo, a sua oferta, que você tiver que entregar para Deus, seja livre. Como eu falei, na terra da promessa, a liberdade. Porque você é livre para fazer do seu coração o que Deus colocou no teu coração. Esse momento você pode vir, vamos a máquina de tempo do crédito lá atrás, você é livre para entregar para Deus o que você acredita que Ele merece. Amém? Pode vir em nome de Jesus. Seja universo, seja tudo que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento, seja o universo. Me fazer chorar, esse louvor, eu vou chorar com você, né? É um louvor que faz parte da minha vida. Ele disse a ela que estava no meu violão, eu falei, ele vai me chorar, não é possível, cara. Deus deu uns golpes baixos com a gente, só Deus mesmo. Estava segurando firme, eu falei, eu não vou chorar. A gente veio aquele louvor de lá para cá, eu vou chorar. Glória a Deus, tem suas mãos para cá. Senhor Deus, Pai querido, nós te entregamos o sacrifício, Deus, porque não há outro altar nesta terra prometida, a não ser o altar a Ti. Receba nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos parceiros de Deus, a nossa obediência, por gratidão e por fidelidade, por tudo que o Senhor fez, faz e há de fazer pelas nossas vidas. Eu declaro que essa igreja, esta arena, é abençoada, é livre para prosperar, autorizado por Deus para prosperar em todas as áreas de suas vidas. Porque na terra da promessa há prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Podem dar mais uma salva de palmas a Jesus Cristo? Glória a Deus. Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Recados finais, hoje já foi retomadas as atividades do Instituto, dos Timóteos aí, dos jovens, amém? Amanhã é Instituto normal, para quem está participando do Instituto de Vencedores. Amanhã é normal, amém? Procure o seu professor, não sei, algum módulo já acabou as aulas, está esperando só a prova? Então, entendeu? Então todos estão em andamento, nenhuma ainda está com prova, então tá bom. Então não tem prova para trazer amanhã, né? Então quem está em andamento amanhã venha. Quem está na minha sala, eu estarei aí, em nome de Jesus. Quem está na sala do João, e aí por diante. Amanhã nós retomaremos aquilo que é uma das chaves mais importantes do crescimento da nossa terra. O Instituto de Vencedores. Você que ainda não sabe, você vai conhecer. Em nome de Jesus. Amém? Limpeza aos pés da cruz. Tem alguém nos pés da cruz aí? Glória a Deus. Limpeza com vocês. Diga onde você vai que eu vou lá ainda. Está amarrado. Brincando. Glória a Deus. Tem mais algum aviso? Cantinho hoje, algo especial? Amanhã começa a campanha. Amanhã começa a campanha 12 dias para 12 meses. Como é que funciona? São 12 dias seguidos de culto e cada dia vai representar um mês do ano. Um tema para que você possa viver naquele mês, aquele tema. Amanhã, primeiro dia, representa janeiro e esse mês, no final desse mês de janeiro, você vai viver essa palavra. O segundo dia, segunda-feira, referente ao mês de fevereiro, quando entrar fevereiro, você vai viver aquela palavra. Então, venha todos os dias para anotar e viver aquilo que Deus espera de você. Glória a Deus. Não perca. Este arena de hoje é só um pedacinho desse território grandioso que Deus tem para as nossas vidas. Hoje lá atrás tem pastel. Eu vi as meninas passando aqui, vamos ver se a gente consegue fazer sábado que vem. A noite do suco natural. O que bagaço da Sara. Vamos fazer só suco natural aí. Não sei por que eu vi a Dai com muita sacola na mão. Eu imaginei frutas ali dentro. Deus me deu essa direção. Então semana que vem vai ser o Arena Natura. Esse só suco natural, açaí, não sei, vamos ver. Light. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.
Amanhã, como nós necessariamente não começa a campanha, amanhã às 19 horas. Amanhã às 19h30. Creio que amanhã nós vamos iniciar a campanha com o nosso pastor Luiz Fernando. Para quem ainda não sabe, a Clarinha está super bem, está enxergando bem, e Deus manifestou a glória dele na vida dela. Amém? Ela lá vai ser pastor. Pode esperar. Que nós possamos viver para ver isso. O que Jesus não volte antes disso, mas caso contrário, nós veremos mais uma pastora, que ela não pega a ascendência que ela tem. Tem filhos de pastores que vai ser pastor. Pode esperar, em nome de Jesus. Glória a Deus, coloca sobre o seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por este arena abençoado. Te agradecemos porque o Senhor nos liberou, nos autorizou a conquistar a terra prometida, a terra expansiva, a terra ilimitada. E isso que nós faremos. Nós duplicaremos as nossas celas, nós dobraremos a nossa regimentação, nós dobraremos as nossas metas de parceiro de Deus. É um dobro ou nada. E nós nos apropriamos do dobro para este ano. Leva-nos em paz, dá-nos o resto de sábado debaixo das tuas bênçãos, debaixo da tua graça, misericórdia, debaixo das tuas promessas. Que nosso domingo se inicie bem através do Instituto de Vencedores, e se estenda durante o domingo todo, que nós possamos estar aqui às 19 horas da manhã, recebendo ainda mais das tuas promessas e das tuas palavras, da glória, da tua glória e para o teu louvor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas, Jesus maravilhoso. Não, o nosso bem apertado, a pessoa